Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui então. Vamos falar agora dos tipos de estruturas, tá? As estruturas elas podem ser classificadas em hipostática, isostática e peristática, tá? Essa classificação está em função do número de reações de apoio, tá? Por exemplo, uma estrutura hipostática, ela vai acontecer quando o número de reações de apoio for menor que o número de equações para equilíbrio da estática, tá? Como a gente está avaliando aqui uma condição no plano, o número de equações de equilíbrio da estática vai ser sempre 3, né? Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos em z igual a zero, tá? Então, numa estrutura hipostática, por exemplo, eu coloquei aqui uma viga que ela, nas suas extremidades, tem dois apoios móveis. Como a gente viu, o apoio móvel, ele restringe o movimento apenas na vertical. Então, vai surgir apenas uma reação de apoio, né? No caso aqui, VA e VB. Então, nós temos duas reações de apoio. Quando eu comparo com o número de equações de equilíbrio da estática, nós temos um valor menor, né? Então, por isso que é considerado uma estrutura hipostática. Tá? Agora, uma estrutura isostática, o número de reações de apoio ele vai ser igual ao número de equações de equilíbrio da estática. Então, nós temos aqui uma viga, que em cada uma das extremidades, né, nós temos aqui um apoio móvel e aqui um apoio fixo. O apoio móvel restringe o movimento na vertical e o apoio fixo ele vai restringir o movimento na horizontal e na vertical. Com isso vão surgir VA, VB, tá? E HB. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei VB. Ó. É HB. Certo? Então, nós temos 3 reações de apoio igual a 3 equações de equilíbrio da estática. Tá? É uma condição para ser isostática. Bom, uma estrutura hiperestática vai ser aquela que vai apresentar mais reações de apoio do que equações de equilíbrio da estática. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma viga que ela, em uma extremidade ela está engastada, na outra extremidade ela tem um apoio móvel. Então, o apoio móvel vai restringir o movimento na vertical, tá? Nós vamos ter aqui VA, né? E o engaste ele vai restringir o movimento na vertical, na horizontal, né? De rotação, porque ele não tem uma rótula. Então, nós vamos ter aqui 4 reações de apoio, VA, VB, HB, MB. Ou seja, que é 4 reações de apoio maior do que 3 equações de equilíbrio da estática. Por isso que é considerado uma estrutura hiperestática. E essa estrutura aqui do desenho é uma estrutura hiperestática grau 1, tá? De grau 1. Por quê? Para saber o grau, né, da estrutura hiperestática, você subtrai, né, o número de reações de apoio pelo número de equações de equilíbrio. Né? Então, 4 menos 3 vai ser 1. Agora, se ao invés de um apoio móvel aqui, eu tivesse um apoio fixo, que também teria uma restrição aqui na horizontal, né? Aí nós já passaríamos a ter o quê? 5, né, reações de apoio. Né? HA, VA, VB, HB, MB. Tá? E essa nova estrutura aqui, ela seria de grau, tá? De grau 2. Né? 5 menos 3, 2. Certo? Então, esse é o conceito de estrutura hipostática, isostática e hiperestática, tá? Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, então. Vamos falar agora sobre os tipos de vigas, tá? No tópico anterior, que eu mencionei sobre os tipos de estruturas, né? Eu citei o termo viga. A viga é um elemento em barra submetido a cargas transversais, tá? Bom, as vigas, elas podem ser classificadas aqui como viga biapoiada, tá? Viga biapoiada com balanço ou viga engastada livre, tá? Essa barra aqui, ó, que a gente está representando aqui nesse esquema, é a viga, tá? Numa extremidade está um apoio fixo, na outra está um apoio móvel, tá? Isso aqui caracteriza uma viga biapoiada, tá? Aqui no caso nós temos uma viga que está sobre um apoio fixo, um apoio móvel, mas os apoios não estão nas extremidades, né? Você pode ver aqui, ó. Isso aqui essa viga aqui, por isso que ela é considerada uma viga biapoiada com balanço, certo? E uma viga engastada livre, ela vai ter um engaste perfeito apenas, né?
ela não vai ter, uma das extremidades vai estar livre, né? Então isso vai caracterizar aqui uma viga engastada livre, certo? Vamos falar agora sobre os tipos de carregamentos, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora dos tipos de carregamentos, tá? Vão existir, né, uma estrutura submetida a esforços, né? Vão existir ali cargas concentradas, tá? Coloquei aqui um exemplo, uma viga, e nela está sendo aplicada um esforço aqui num ponto, tá? Normalmente a unidade ali vai ser uma unidade de força, né? Newton, por exemplo. Tá? Uma carga concentrada, está concentrada em um ponto da estrutura. Há também a carga uniformemente distribuída, tá? Por exemplo, aqui, ó, é uma carga que ela se distribui ao longo de um comprimento aqui da peça. Né? Um comprimento L, digamos assim. E ela vai ter uma unidade de força por metro, certo? Ela vai estar distribuída aqui ao longo desse comprimento. Existe uma carga também distribuída, mas é uma carga triangular, tá? Que no caso aqui ela está começando do zero, indo até um valor W0 por M, tá? Que também é representado na unidade de força por metro, tá? Poderia ser o contrário, tá? Poderia estar uma carga começando no valor alto e diminuindo até zero, tá? Também seria um outro exemplo de carga, né, triangular. E por fim nós temos um momento fletor aplicável, né? Imagina um ponto da estrutura aqui que está ocorrendo um momento, né? Então, basicamente, são esses os três tipos, né, de cargas. Né? Vai ser muito importante, principalmente ali quando a gente estiver estudando diagrama de esforços solicitantes. Tá? É isso aí.